Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 236 nessa manhã de sexta-feira. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia. Nossa primeira live de sexta-feira. Hoje vamos falar de um tema que é o fracasso e o medo, né? Para falar um pouco sobre esse tema, a gente precisa voltar alguns passos atrás e olhar um pouquinho para a origem sociológica da nossa população, né? Eu costumo dizer que alguns padrões comportamentais, eles acabam sendo consequência de uma origem sociológica de uma população, né? Assim como as doenças orgânicas, muitas vezes elas estão presentes num determinado país ali, né? Porque acabou acontecendo lá num determinado país, acabou se espalhando. Então aquilo ali foi a origem dessas doenças orgânicas. Do mesmo modo, quando a gente está falando de padrões, o modo de perceber a realidade, isso também pode estar enraizado numa cultura de um país, né? E quando a gente fala sobre essa questão do medo, essa questão do fracasso, essa questão do medo de arriscar, do medo de ir além, isso pode também estar sendo uma consequência de uma causa, de uma gênese que vem de uma origem sociológica, que é o nosso modo de perceber a realidade, que se a gente for analisar profundamente, está muito presente na nossa população, essa questão do medo, essa questão do fracasso, essa questão... Parece que muitas vezes a nossa população ela faz um culto ao fracasso, né? Dificilmente a gente está noticiando coisas boas que estão acontecendo no mundo, né? Mas quando acontece uma catástrofe, quando alguém comete um erro, parece que vem ali uma punição, né? Todo mundo pega os seus porretes que estão de trás da porta para poder bater na cabeça daquele que errou, né? Então o fracasso ele sempre tem uma hipervalorização na nossa sociedade. Isso é muito fácil da gente perceber e apontar, é só olhar os noticiários, né? Ou a roda de amigos, tem sempre alguém falando de alguém que fracassou, de alguém que acabou não conseguindo realizar algo, né? Então isso acaba se tornando um certo padrão de um modo de perceber que faz parte de uma sociedade e que vai avançando cada vez mais, né? Então isso acaba trazendo como consequência uma mania, né? Que muitas vezes a gente tem de ficar levantando problemas, né? Que parece ali de uma forma muito sutil que é um tipo de prudência, né? Eu sou uma pessoa muito prudente, então eu tô aqui, eu consigo planejar, eu consigo olhar, mas escondido atrás disso que parece ser uma virtude chamada prudência, existe uma certa mania de ficar levantando problemas, de ficar colocando as barreiras, os obstáculos na frente daquilo que tu quer realizar, né? Então, sei lá, você fala de alguma coisa que você quer passar a fazer, sei lá, seu filho vai fazer medicina, a primeira coisa, mas é muito difícil de passar. Não, mas então meu filho não vai estudar, ele vai trabalhar. Mas aí como é que a pessoa não vai ter futuro, porque ela precisa estudar? Então, é sempre essa mania de levantar problemas, de colocar os problemas na frente. E qual é a grande consequência disso, né? A consequência é que a gente acaba apostando muitas vezes nas dificuldades, né? E isso acaba paralisando. É daí que muitas vezes vem esse medo psicológico, né? Não estou falando do medo físico, do medo biológico, mas um medo psicológico que acaba sendo paralisante, né? Acaba paralisando muitas pessoas, né? Então, quando a gente aposta nas dificuldades, quando a gente está olhando e fazendo com que se expanda aqueles problemas que estão na nossa frente, olha, o que acontece? A tendência é que você dê 20 mil passos para trás em relação àquilo que você pretende fazer. E aí, o que o pessoal acaba apostando? Ele vai sempre apostar na segurança. Eu vou sempre apostar na estabilidade. Afinal, eu preciso ter aqui a minha segurança, porque é isso que vai tirar o medo da minha vida, né? Eu olho para as dificuldades que eu tenho para enfrentar e aí eu paraliso. Não, até aqui eu vou. Passando daqui eu não vou mais. E ora, quem me acompanha já aqui há algum tempo sabe que eu vivo falando que a grande força que existe é a força da nossa personalidade. E a força de uma personalidade, ela somente é construída quando a gente está disposto a enfrentar e vencer os desafios a partir do momento em que a gente consegue aprender sobre como fazer isso, né? Então, nunca se vence um desafio sem que a gente consiga construir força em algum tipo de contexto na nossa vida. Seja ele profissional, seja ele afetivo, seja ele psicológico, seja ele moral. Todas as vezes em que a gente se coloca em desafios para poder crescer, para poder avançar, para poder ir além, essa força da nossa personalidade ela vai se construindo. Então, ora,
Se eu sou um sujeito que levanto 1000 problemas, que fico nessa mania, né, que nesse culto ao fracasso, de estar sempre colocando barreiras na frente daquilo que eu quero fazer, é óbvio que eu vou me acovardar e é óbvio que eu vou ficar ali paralisado e não vou construir essa força da personalidade do qual eu chamo, né? Então, muitas vezes, nós somos derrubados, né, por causa desse tipo de busca exagerada por uma segurança, né? Só que aí a gente não percebe o quê? Que a vida, ela tem as suas imprevisibilidades e quer você queira, quer não, você vai ter que lidar em algum momento com adversidades. E quando você não está se preparando, fazendo isso de um modo ativo, se colocando em desafios, né? Eu não estou falando aqui sobre ser irresponsável, sobre tocar o foda-se para tudo que você faz, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre buscar essa força de se desenvolver, o tal do como que eu falo, né? Não é o porquê. A gente fica numa hipervalorização do porquê, né? O seu propósito, o seu ideal, e esquece de que, inclusive para se alcançar esse propósito, inclusive para se alcançar esse porquê, a gente precisa estar se desenvolvendo uma competência, desenvolvendo uma capacidade de ser uma pessoa mais justa, de ser uma pessoa mais leal, de ser uma pessoa que entrega um melhor relatório, de ser uma pessoa que é mais atenciosa. Esse como é que constrói a nossa personalidade. Só que quando eu fico paralisado pelo medo e tudo que eu busco na minha vida é a segurança, é a estabilidade, para que eu vou precisar me desenvolver? Para que eu vou precisar crescer? Para que eu vou precisar construir essa minha personalidade, né? E óbvio que quando a gente aposta nisso, a gente acaba apostando numa vida medíocre, né? Tem um ditado francês que às vezes é muito confundido, mas eu acho que faz muito sentido, que diz assim, ó, quer mudar o pensamento ou a forma de ver a vida de um medíocre, muda ele de lugar. Quando uma pessoa é forçada a mudar de ambiente, a mudar de contexto, a mudar de lugar, ela vai acabar mudando o seu olhar em relação à vida, né? Tem uns conhecidos, uns amigos que há muitos anos atrás viveram ali no serviço público, né? E eles ficaram naquele serviço público durante 20 anos, né? 5 mandatos seguidos ali. E aí depois o relato dessas pessoas, que foi quando aquele partido do qual empregava eles ali num serviço público durante 20 anos perdeu uma eleição, eles foram forçados a ir buscar novos recursos, né? E até hoje eu converso com um amigo meu que ele está morando lá no Nordeste, né? Ele ficou 20 anos trabalhando na prefeitura, num serviço público, sem se desenvolver, porque estava ali num cabide de emprego. Do dia para a noite, né, entre muitas aspas, ele acabou perdendo o seu trabalho, né? Poxa, e agora? Eu vou ter que fazer algo da vida. Graças a Deus, né, como ele fala, né, isso aconteceu na vida dele, ele foi buscar recursos, ele se tornou um excelente chefe de cozinha e hoje ele é o chefe de cozinha de uma das maiores redes de restaurante do Nordeste, talvez do Brasil. E ele diz, poxa, que bom que isso aconteceu, mas eu não fui buscar isso. A vida me trouxe essa ruptura, senão talvez eu ia estar até hoje lá, fazendo 40 anos lá dentro de uma prefeitura, num trabalho ali onde eu não fazia nada de relevante. Então veja, né? Às vezes a vida nos força a fazer isso, mas muitas vezes a gente fica escondido atrás dessa mediocridade. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas sem caráter vencendo na vida e a gente olha assim e fica, poxa, essa pessoa, ela é uma pessoa ali que não tem virtudes, ela é irresponsável, mas ela está vencendo na vida. Como, por exemplo, não precisamos ir longe para isso, os próprios políticos de Brasília, né? Mas olha a diferença, né? Porque eles não têm medo. Na verdade, o medo não está escondido. Só que ali eles têm junto disso uma falta de virtude, uma irresponsabilidade, uma certa cara de pau. Então é óbvio, essas pessoas não têm medo nenhum. Elas não têm mais medo do julgamento nosso, meu, seu, que inclusive colocamos eles lá. Eu não estou dizendo para você ser como eles, né? Porque no caso deles tem ausência de virtude. Eles não vão realmente ter uma vida com sentido, né? Agora, muitas vezes a gente vê pessoas boas não avançando na vida, olhando e se indignando com as pessoas ruins, né, que estão vencendo, simplesmente porque elas têm essa coragem e não têm esse medo. Eu costumo dizer, se as pessoas morais, se as pessoas boas, se as pessoas realmente honradas tivessem essa coragem, o mundo talvez não estaria, a gente não estaria recebendo tantas notícias ruins como a gente acaba recebendo, né? E muitas vezes o medo da pessoa não é um medo físico, né? Muitas vezes o medo dessas pessoas é um medo psicológico. Quantas vezes eu não recebo relatos de clientes dizendo assim, eu gostaria de empreender na internet, mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão julgar. Aí você vai a fundo para entender o que é o medo da pessoa. O medo da pessoa é que entre de repente ali numa postagem
mensagem dela, uma pessoa com um nickname lá, sei lá, Bruna Surfista 26, para chamar ele de narigudo. Esse é o medo da pessoa. Olha que absurdo, né? O medo da pessoa é que uma pessoa, que ela, sei lá, com um nome lá que ele nem conhece, que ele nunca viu na vida, vai lá e vai criticar ele. Mas pelo amor de Deus, a gente vai ficar paralisado na vida por medo de quê? Se tu tiver com uma arma na tua cabeça, uma pessoa querendo tirar a tua vida, aí tudo bem, aí eu até entendo você ter medo, né? Tá ali arriscando. Agora, medo de uma pessoa que vai ali te criticar, que tu nunca viu na vida, por tu tá querendo fazer algo de bom, pelo amor de Deus, né? Então, outra coisa que está muito presente na nossa vida também, né? O medo de desagradar o papai e a mamãe imaginários, né? Que já não está mais na vida de infância, já não está mais numa vida infantil, mas isso você acaba trazendo para a sua vida adulta de uma forma imaginária. E você acaba, né, transferindo para vários personagens da sua vida aquele medo de desagradar o papai e mamãe. Eu costumo dizer, pai e mãe na vida adulta, a gente respeita, a gente honra, a gente reza por eles, a gente cuida deles na velhice. Agora, querer ficar agradando pai e mãe, pessoas com 40 anos tendo que dizer, pai, vou trocar de profissão, o que você acha? Mas pelo amor de Deus, isso tem no mínimo 20 anos de idade, ou talvez até menos, já não era mais para estar fazendo isso. Isso é para honrar seu pai, rezar por ele, respeitar seu pai, sua mãe, cuidar deles, né? Ajudar financeiramente caso você tenha condições, cuidar da saúde deles. Agora, ficar agradando, pai, mãe, eu vou começar a namorar. O que você acha dessa namoradinha que você aprova? Mas o que é isso? Isso tudo é fruto e vem originário de um medo, né? De um medo profundo, de um medo de fracassar. Então, muitas vezes o que a gente precisa é mudar desse ambiente. Se você se percebe num ambiente onde as pessoas estão paralisadas por medo e ficam, inclusive, colocando na tua cabeça que você não deve fazer porque você deveria ter um certo medo, você não deveria estar pensando nisso, elas dizem que você não vai dar certo, seja lá em qual âmbito for, é a hora de você repensar sobre uma mudança de ambiente. Eu não estou falando aqui mudança de ambiente como muitos gurus na internet falam, você precisa viver como se você precisasse viver só no meio de pessoas iluminadas. A realidade não é assim. Você não vai viver no meio de só pessoas iluminadas, e se tu está buscando isso, tu está buscando ser um sujeito vaidoso e soberbo, né? Agora, minimamente olhar realmente para os ambientes. Às vezes é um grupo de WhatsApp, às vezes é um grupo onde as pessoas só querem fazer fofoca, só querem falar mal da vida alheia, só querem colocar as coisas para baixo, só arrumam problemas, fracasso, só falam de fracasso. Aí realmente é hora de repente olhar e sair um pouco desses ambientes, né? Porque isso vai contribuindo para aquilo que eu falei no começo, né? Que é essa origem sociológica da nossa população, né? Que vai moldando o teu modo de perceber a realidade, né? Então não é que eu estou aqui, né? Tem gente que fala, você fala muito mal dos gurus, inclusive, que são do teu ramo, do desenvolvimento pessoal, e você não respeita. Não é que eu não respeite a pessoa, eu sequer conheço a pessoa, eu estou olhando para aquilo que eles estão falando, eu não respeito aquilo que eles estão falando. Não é eles, né? Eles eu não conheço. Agora eu estou olhando, a gente tem que entender, poxa, eu estou olhando para a realidade, para a verdade do que ele está falando, ou simplesmente, isso é diferente de gostar do que ele falou. Gostar do que uma pessoa fala, aquilo que faz cosquinha no teu coração, você vai conseguir, vai com medo mesmo. Poxa, isso é completamente diferente de olhar para a verdade da realidade, né? Então a gente precisa conseguir fazer essa distinção, né? Do querer e do fazer. Somente o fazer é que tem consistência no mundo. Somente a força da tua personalidade, ela vem através do como. Como eu vou conseguir fazer essa dieta? Como eu vou conseguir ser um bom marido para minha esposa? Como eu vou conseguir educar bem o meu filho? Como eu vou conseguir passar num concurso público? Essa deve ser a nossa busca, né? O medo, ele vai sumindo do teu horizonte de percepção quando a tua busca é por evoluir, por melhorar. Isso é que vai fazendo você contar a sua vida em primeira pessoa. Por quê? Simplesmente porque você vai realizando coisas, você vai sabendo fazer. Essa força que eu desejo para você, né? A força, inclusive a força física, né? Que dá base para uma força moral, que dá base para uma força psicológica, que dá base para uma força espiritual, né? Então, se for preciso mudar um pouco os teus lugares, né? Se você precisa fazer isso, é melhor do que você ser tragado pelas circunstâncias, né?
né? Essa força de contato à vida em primeira pessoa, mesmo quando algumas derrotas acontecem, mesmo quando alguns deslizes, quando alguns tropeços, você olha para a sua vida e diz assim, ó, fui eu que vivi essa porra, fui eu que fiz isso. Não foi a demanda do medo que comandou a minha vida, não foi um coração fraco que comandou a minha vida, eu não estava fazendo pelo que o meu vizinho ia pensar, eu não estava fazendo pelo que meu pai ou minha mãe ia pensar. Fui eu que vivi, fui eu, não por vaidade, não por soberba, mas porque fui eu que construí aquilo que é importante, né? Aquela personalidade íntegra, né? Aquela personalidade que não vai se esfarelar com o primeiro ventinho que vem, que bate, né, na tua vida, né? Aí sim você consegue se tornar um sujeito digno, um sujeito honrado, um sujeito bom, né? Que coloca o seu coração na mesa para servir os demais, né? Então vamos parar com esse medo maldito, né? Que a gente esteja atento em relação a isso. É isso que eu desejo para vocês. Essa foi a nossa live de hoje, live número 236. Mais tarde, se Deus quiser, voltamos aqui para a nossa live 237. Uma ótima sexta-feira a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.